que Deus está mantendo você no silêncio? Existe algo em você que Deus não vai permitir que sobreviva ao destino. E é por isso que o silêncio dói tanto. Porque enquanto você pede para Deus abrir portas, Ele está fechando versões antigas de você. E isso machuca, porque ninguém gosta de perder parte de si mesmo. Mas às vezes, o silêncio de Deus não é sobre o que Ele está construindo, é sobre o que Ele está preparando, é sobre o que Ele está quebrando. Você ora pedindo crescimento, mas Deus responde removendo orgulho. Você ora pedindo promoção, mas Deus responde tratando sua impaciência. Você ora pedindo para viver algo grande, mas Deus começa a eliminar a necessidade de aprovação. E isso é desconfortável, porque o crescimento verdadeiro não começa com recompensa, começa com confronto. Talvez o céu esteja em silêncio, porque Deus está lidando com áreas que você não mostra para ninguém. A insegurança que você disfarça, a comparação que você alimenta, a carência de reconhecimento, o medo de não ser suficiente. O silêncio não é vazio, é cirurgia. E cirurgia não é barulhenta, é profunda. Enquanto você reclama que nada está acontecendo, Deus está arrancando coisas que sabotariam seu futuro. Imagine se Ele entregasse tudo agora, com o coração que você tem hoje. Você suportaria? Você permaneceria humilde? Você manteria a fé sem depender do aplauso? Talvez não. E é por isso que o silêncio é necessário, porque Deus não abençoa versões instáveis. Ele prepara versões fortalecidas. Existe uma versão sua que precisa morrer, a versão que se desespera fácil, a versão que precisa de resposta imediata, a versão que quer controlar o tempo de Deus, a versão que mede valor por resultado. E enquanto essa versão não for tratada, o destino não pode ser liberado. Você acha que está parado, mas está sendo moldado. Você acha que está esquecido, mas está sendo refinado. Refino é processo de fogo. O fogo não faz barulho de aplauso, faz barulho de transformação. Talvez Deus esteja usando o silêncio para revelar quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando não tem validação. Quem você é quando não tem retorno. Quem você é quando a oração parece não passar do teto. Porque fé verdadeira não é continuar quando tudo flui. É permanecer quando tudo silencia. O silêncio expõe suas motivações. Você busca a Deus porque Ele é ou pelo que Ele pode fazer. Você permanece fiel sem resposta ou só enquanto sente a presença? Essas perguntas só aparecem quando o céu fica quieto. E talvez o silêncio não seja castigo, seja amadurecimento. Deus está mantendo a promessa. Deus está matando a pressa, está matando a dependência emocional, está matando a necessidade de aprovação, a necessidade de provar algo para os outros, está matando o ego disfarçado de propósito, porque destino grande exige interior forte, e o interior forte se constrói no invisível. Você pode não perceber agora, mas quando esse processo terminar, você não será apenas alguém que recebeu algo de Deus, você será alguém que foi transformado por Deus. E há diferença, porque bênção sem transformação gera queda, mas transformação sustenta exaltação. Talvez hoje você esteja em uma fase onde nada acontece exatamente, mas internamente tudo está sendo reorganizado, seu caráter, sua visão, sua fé, sua dependência. E quando Deus terminar o que está fazendo dentro, o que Ele fará fora será natural, sem desespero, sem pressa, sem necessidade de provar. Se o céu está em silêncio, não fuja, não tente preencher o silêncio com distrações, não tente forçar a resposta, permaneça, porque o que Deus está removendo hoje é o que impedirá você de sustentar o amanhã. E quando esta versão antiga morrer, uma nova estrutura vai nascer, mais forte, mais estável, mais madura, e você vai perceber que o silêncio nunca foi ausência, foi transformação. E transformação verdadeira quase nunca é confortável, porque Deus não está apenas interessado em te dar algo, Ele está interessado em te tornar alguém. E existe uma diferença enorme entre receber uma bênção e estar preparado para sustentá-la. Talvez você esteja orando para que Deus mude sua situação, mas Deus está mais preocupado em mudar sua estrutura, porque situações vêm e vão, mas a estrutura permanece. Se hoje Ele te entregasse aquilo que você tanto pede, isso fortaleceria sua fé,
ou alimentaria seu ego? Isso aumentaria sua dependência dele ou diminuiria? O silêncio revela as respostas. No barulho, você não percebe suas fragilidades, mas no silêncio elas ecoam. E é no silêncio que você percebe o quanto ainda se irrita fácil, quanto ainda se compara, quanto ainda precisa que as pessoas reconheçam seu valor. E Deus ama demais você para permitir que essas coisas governem seu futuro. Então ele se cala, não porque desistiu, mas porque está trabalhando. O silêncio de Deus é como um espelho. Ele mostra quem você é sem distrações, sem plateia, sem aplauso, sem movimento, só você e ele. E muitas vezes o que dói não é o silêncio, é o que o silêncio revela. Revela insegurança, revela medo, revela ansiedade, revela controle. Você quer que Deus fale, mas talvez ele esteja esperando você ouvir. Ouvir o que precisa ser ajustado, ouvir o que precisa ser entregue, ouvir o que precisa morrer, porque há coisa que só morre quando o ambiente fica quieto. Enquanto há movimento, você está distraído. Enquanto há resposta, você se acomoda. Mas quando tudo silencia, você é confrontado com sua essência, e Deus trabalha na essência. Talvez o céu esteja em silêncio porque você está atravessando transições, e transições não são anunciadas com barulho, são percebidas com maturidade. Você está deixando de ser quem era, mas ainda não se tornou quem será. E esse meio termo parece vazio, mas não é vazio, é gestação. Quando a mãe está grávida, ninguém vê o bebê crescendo no início, mas isso não significa que nada está acontecendo. O crescimento mais importante é invisível, e talvez você esteja em uma fase invisível, onde ninguém percebe, ninguém reconhece, ninguém entende, mas Deus está formando algo que ainda não pode ser exposto, porque se for exposto antes da hora, pode ser atacado antes de estar forte. O silêncio também é proteção. Proteção contra ambientes errados, proteção contra pessoas erradas, proteção contra decisões precipitadas. Você chama de demora, mas Deus chama de livramento. Você chama de abandono, mas Deus chama de alinhamento. Porque enquanto você espera uma resposta externa, Deus está ajustando detalhes internos. E quando o interno se alinhar, o exterior flui. Talvez o que Deus esteja matando em você agora seja a necessidade de controle. Você quer entender cada passo, mas fé não é entender, é confiar. Talvez ele esteja matando a pressa, porque pressa constrói atalhos, e atalhos levam a quedas. Talvez ele esteja matando a dependência emocional, porque destino grande exige estabilidade. Imagine alguém sendo colocado em posição alta, mas emocionalmente instável. E isso não é promoção, é risco. E Deus não promove para destruir, ele prepara para sustentar. O silêncio é um filtro, ele separa quem busca a Deus por interesse de quem busca por relacionamento, porque quando há resposta, todos permanecem, mas quando há silêncio, só fica realmente quem confia. E talvez hoje Deus esteja vendo se você permanece, se você continua orando, se você continua sendo fiel, se você continua obedecendo, mas sem sentir nada, porque maturidade espiritual é continuar sem estímulo, é continuar sem confirmação, é continuar sem sinais. Você não está sendo ignorado, está sendo fortalecido. Existe uma força que só nasce na ausência de resposta, uma fé que só cresce quando não há evidência, uma convicção que só se forma quando o ambiente está quieto. E quando esse processo terminar, você não será apenas alguém que venceu uma fase, você será alguém que foi moldado por ela. E quando Deus finalmente falar, quando a porta finalmente abrir, quando a resposta final chegar, você vai perceber que se estivesse vivendo antes, você não estaria pronto. O silêncio não é o fim, é o intervalo entre quem você era e quem você está se tornando. Então não fuja do processo, não tente forçar ruído onde Deus decidiu silêncio, não tente acelerar
o que precisa amadurecer. Permaneça, confie, resista, porque o que Deus está removendo hoje está abrindo espaço para algo maior amanhã. Quando a nova versão nascer, você vai agradecer pelo silêncio, porque vai entender que ele não foi vazio, foi necessário. Talvez exatamente agora, enquanto você ouve isso, Deus esteja fazendo algo que você ainda não consegue ver, mas em breve você vai perceber. O silêncio não era ausência, era preparação para algo que exige uma versão mais forte de você, e essa versão está nascendo, mesmo que você ainda não perceba.